Meus amigos queridos, estamos quase terminando o dia 3 de outubro, mas não poderia deixar de partilhar com vocês a nossa breve meditação, reflexão, partilha da palavra de Deus. É mais um palavra por palavra. Muito obrigado a você que está comigo, que estamos juntos nessa bonita jornada no mês missionário, mês de outubro, mês do Rosário. E a partir de hoje nós acompanharemos Jesus no seu caminho para Jerusalém. Esta trajetória, queridos amigos, ocupa praticamente 10 capítulos. Começa agora no capítulo 9, versículo 51, e vai terminar lá adiante no capítulo 19, versículo 28. Então, são grande parte, eu acho que mais da terça parte, do Evangelho de Lucas, que narra a caminhada de Jesus, e nesta caminhada, sempre recordando a Jerusalém. Jerusalém é o lugar dos profetas, é a Terra Santa, é o lugar em que os profetas também doam e entregam sua vida pela causa de Deus, do reino de Deus. Jesus sai nesse movimento da periferia e começa a se dirigir para a capital, para o centro, aonde está o templo, aonde estão as decisões políticas, aonde está a fonte da religiosidade. Também ali nesse caminho vão aparecendo os contrastes e Jesus vai declarando abertamente o seu propósito. Nós, ao começarmos este caminho com o versículo 51 do capítulo 9, nós vamos ler que Jesus estava chegando o seu tempo de ser elevado ao céu. Algumas traduções mais antigas diziam da sua assunção. E ainda mais quando diz assim que Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, de partir para Jerusalém. Alguns textos dizem, ao invés de tomou a firme decisão, que ele firmou o rosto. Aqui, queridos amigos, é questão de tradução, mas é o texto, é a comunidade de Lucas relendo os profetas, porque vai lembrar do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, lá nessas expressões até mesmo do profeta Elias no livro dos Reis. Isso é muito interessante, porque é sempre o voltar ao novo, o renovo, voltar ao novo, porque a palavra de Deus ela é sempre nova, e Cristo Jesus é a realização das profecias. O que os profetas profetizaram agora está se realizando em Jesus nosso Senhor. E o texto continua que ele enviou mensageiros à sua frente. Eles puseram-se a caminho, veja, puseram-se a caminho, porque o caminho se faz caminhando, não é mesmo? E entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Vocês se lembram, e eu gosto de lembrar mais uma vez, que os samaritanos, na cultura do povo da Bíblia, eram um povo impuro. Eles tinham se misturado no passado com os pagãos, e por isso que acabaram por venerar, por adorar deuses que não era o único e verdadeiro Deus. Existia um conflito muito grande entre Jerusalém e a Samaria, porque em Jerusalém estava o templo e na Samaria também tinha o templo. Se lembram da passagem da Samaritana? É interessante que nessa jornada começa pela Samaria e começa com rejeição, para terminar lá adiante no capítulo 17, quando vamos ouvir
o episódio da cura dos 10 leprosos, o único que vai voltar para agradecer e louvar a Deus em Cristo Jesus, o único leproso curado vai ser um samaritano, para mostrar que esse caminho é um caminho de crescimento, é um caminho de amadurecimento, é um caminho de evolução. E nessa chegada, eles não são bem recebidos. Quem vai lá é Tiago e João, os Boanerges, os filhos do trovão. Eles deviam de ter um temperamento terrível, a tal ponto que quando os samaritanos souberam que Jesus iria para Jerusalém, eles não quiseram receber Jesus. Talvez nem tanto por Jesus, mas pelo jeito como os discípulos fizeram a sua explicação. Porque se eles tivessem dito que Jesus estaria indo para mostrar que aquele estilo, aquele modelo de vida que dividia as pessoas em duas categorias, os puros e os impuros, não era, na verdade, o caminho correto. Não era a vontade de Deus, não era o que as Escrituras ensinavam, não era o que a essência da fé no Deus uno e trino nos mostra. Se eles tivessem dito isso, se eles tivessem dito que Jesus assumiu o Messias servo e não o Messias triunfalista, o Messias que veio para salvar a todos e não apenas a um povo e uma nação, provavelmente eles teriam acolhido Jesus. Mas o estilo como os discípulos fizeram não convenceu, fracassou a sua missão. E eles, que não eram de levar desaforo para casa, pegaram e disseram para Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Veja a violência, fazendo jus ao apelido que eles tinham, filhos do trovão. Me parece que quando eles falam assim, eles estão lembrando lá do profeta Elias, que querendo se vingar, eles fizeram como Elias, que narra lá no segundo livro dos Reis, que viesse fogo do céu. Mas Jesus não é disso. Jesus mostra, ele já tinha dito que se não recebessem, se não fosse acolhidos, era para sacudir a poeira dos pés e seguir à frente, porque o importante é caminhar, o importante é ir adiante, é não parar, é não desanimar, e não entrar no círculo da violência, não entrar naquele círculo que faz com que pague-se o mal com o mal. Esse é o projeto de Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Ele não jamais iria aceitar uma atitude de violência. Inclusive o texto diz que Jesus se volta para ele e para eles e os repreende. Então, eles partem para outro povoado. Veja que essa atitude tem um fundo muito, um pano de fundo muito bonito, sabe, meus queridos? Porque começar pela Samaria significa que nós precisamos estar abertos ao diferente. Quando Jesus repreende os discípulos, porque não aceitaram que aqueles pensavam diferentes dele, Jesus está mostrando para nós que nós precisamos de tolerância. E nós vivemos um tempo de muita intolerância. Desde aquela na comida, a glúten, a lactose, a tantas coisas, mas também aquelas grandes intolerâncias que são o motor, o gerador de tanta violência. O Senhor está dizendo, nós somos diferentes, cabe a nós o respeito. Cabe a nós o respeito, respeitar o outro. Não é que nós sejamos a favor do pecado, do mal, da maldade, não. Mas nós somos aqueles que cultivamos o respeito, cultivamos a tolerância. E com Jesus continuamos nossa caminhada, porque não podemos ficar parados. Também não é uma caminhada sem destino. Lembremos que é Jerusalém, o lugar da cruz, o lugar do Calvário, o lugar do túmulo, mas também o lugar da ressurreição.
o lugar da ascensão e o lugar do Pentecostes. Tudo acontece ali. Nós precisamos fazer essa experiência. Assim, meus amigos, nós, nesse mês missionário, falar de caminhar combina muito, porque missionário é aquele que sai, é aquele que vai ao encontro, é aquele que acolhe. Jesus não foi acolhido, começou ensinando para nós que mesmo diante das situações que nós não somos bem interpretados, bem compreendidos, temos que continuar. Não precisa brigar, não precisa ficar apavorado, não precisa se preocupar. O evangelho acontece, o reino se instaura com aqueles que querem. Com aqueles que não querem, não adianta insistir. Diriam os nossos antigos, não adianta dar soco em ponta de faca. É só para se machucar. Vamos seguir adiante. Vamos caminhar com Jesus, vamos caminhar como irmãos. De modo muito especial, tenhamos em sintonia nosso Papa Francisco, nossos bispos que estão a partir de amanhã já reunidos em Roma para o sínodo. Vamos rezar por eles, porque o caminho percorrido pelo sínodo é o caminho da escuta, é o caminho do acolhimento. Que isso se torne não algo extraordinário, mas seja comum, seja vital na nossa jornada de comunidades de fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se puder, se quiser, compartilhe com alguém esse conteúdo, porque precisamos caminhar sempre de mãos dadas com a palavra de Deus no coração. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.